com a FEBEM, para que também a gente possa ir à FEBEM. Eu sei que haverá reação de muita gente, mas eu acho que nós temos que vencer essa reação no dia a dia, fazendo força. Mesmo porque muito se critica a FEBEM, mas acho que passou do momento da própria sociedade. Exatamente, exatamente, Luciano. Nós não temos como largar claro. Tanto meninas quanto meninos, que, claro. Na verdade, no mais, às vezes, cometeram erros, merecem estar lá, porque tem uma crítica que os juízes internam muito, e não é o caso, né, doutor? O senhor sabe bem que, para o menor chegar a ser internado, tem todo um percurso e uma falha muito grande da sociedade. Acho que um projeto como esse resgata, evita que muitos possam ir para lá. Com certeza. E a gente percebe, eu queria já ressaltar isso aqui, uma energia muito grande do senhor e do Dr. Roberto. Ou pelo menos, não é, que indo às escolas, que eles não acabem lá e aqueles que estão lá, pelo menos, não voltem, não voltem, ou que aquilo não sirva para um preparatório para a grande universidade do crime que é o sistema carcerário. Doutor Malheiros, doutor Bacelar, eu peço licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, recebendo nesta tarde o doutor Malheiros, desembargador em São Paulo, e o doutor Bacelar, juiz no Paraná. Nós estamos falando de um projeto que envolve toda a sociedade, na verdade, que é o projeto do resgate de justiça e cidadania, noções de justiça e cidadania para as crianças do Brasil inteiro. E o projeto é fascinante, tão fascinante que no intervalo a gente se pegou aqui batendo um papinho de como que pôde mudar determinadas realidades. E o senhor me lembrou, doutor Malheiros, a história do João Sem Terra, que é uma história para se contar, e do Robin Hood. Eu queria passar isso para o nosso telespectador. A história do João Sem Terra, quem conta é o Bacelar. Eu apenas dei a ideia para ele colocar o Robin Hood no meio da história para ficar mais emocionante. É uma questão interessante. Para você poder explicar para as crianças as coisas, você tem que explicar contando histórias. Senão eles vão se chatear, eles não vão gostar. Então nós contamos que em determinado momento da história havia um príncipe que se tornou rei, chamado João Sem Terra. E esse príncipe que se tornou rei, que era irmão do Ricardo Coração de Leão, ele era muito ruim. Inclusive ele, além de fazer as leis, além de executar as leis, ele também julgava os casos que a ele eram submetidos. E quando ele ia julgar os casos, ele tinha um jeito muito especial de julgar. Ele usava muito do julgamento por ordalhas. Ele falava assim, passa nessa brasa quente aqui. Se você queimar o pé, você é culpado. Se você não queimar o pé, você é inocente. Joga no poço, amarrado numa pedra. Se morrer, é porque é culpado. Deus não vai deixar que um inocente morra. E ele condenava as pessoas. Ele confiscava terras, confiscava colheitas. Ele fazia de tudo. E não agradava nem os barões e nem a população mais simples. Até que um dia os barões e a população mesmo se revoltou. E aí puseram uma espada no pescoço dele. Disseram, escuta, a partir de agora você vai dizer quais são os nossos direitos. E você vai ter que escrever aí quais são os nossos direitos. Trouxeram uma carta para ele, ele foi obrigado a pôr o selo real na Magna Carta, a primeira Constituição escrita do mundo. Isso foi em 15 de junho de 1215. A gente vai contando essa história, as crianças, a gente vai brincando com as crianças. Quando chega ao final, eu apresento a Constituição e eu digo, e essa é a nossa Magna Carta. Aqui estão os nossos direitos. Aqui está dizendo que o governo tem que fazer por você. Todos têm que respeitar a Constituição. Presidente da República, os deputados, os senadores, os juízes, os promotores, todo mundo tem que respeitar a Constituição. E os nossos direitos estão aqui. E aí eu faço uma brincadeira, pergunto se a professora pode colocar eles ajoelhados no milho, se ela pode mandar eles passar na brasa quente, como o João Sem Terra fazia. Bater com a régua na cara. Bater com a régua. Não pode. Por que não pode? Daí vem a resposta deles que consagra a ideia de que o projeto Contando História funciona. E eles dizem, porque a Constituição não permite. Nossa, a Constituição. E aí você sai satisfeito porque você contando uma história, brincando com as crianças, eles aprenderam que aquilo que hoje se fala de Estado democrático de direito é simples, é uma coisa que pode ser vivenciada por alunos, mesmo lá alunos do ensino fundamental.
Nós vamos contar essa história para alguns políticos. E agora, né? e agora temos que pôr, o doutor Malheiros lembrou muito bem, a história, temos que incluir o Robin Hood nessa história aí, para poder deixar ela mais alegre ainda. É um tema palpitante, falando em Constituição, que é uma coisa muito importante, o telespectador tem essa noção da importância que é para valer todos os direitos. A reforma constitucional, emenda 45, foi boa para o país? Verdade, eu não sei, depois vou debater com o desembargador Malheiros, mas a princípio, se nós pensarmos assim, que toda reforma ela deve se destinar a produzir um efeito prático na vida do cidadão comum, muito pouco se fez para que isso melhorasse. A própria ideia de acesso à justiça, que se dizia, a acabar ou diminuir a morosidade do Poder Judiciário, tudo isso parece não ter sido alcançado, né? Foram feitas algumas medidas lá, paliativas, como a ideia da súmula vinculante, que vai resolver um mínimo de casos. Tem a ideia da súmula impeditiva de recursos, que talvez possa também agilizar, em alguns casos, os processos, porque senão cada juiz vai ter que se dedicar individualmente a cada processo, e isso pode... Então, no bojo da reforma, nós podemos dizer que teve algumas coisas boas, teve muitas falhas que não fizeram nenhuma diferença na vida do cidadão. O Conselho Nacional de Justiça ainda é uma incógnita, o Conselho, nas medidas iniciais, combate ao nepotismo, critérios objetivos para a promoção de juízes, tomou medidas adequadas e posições históricas da magistratura. Mas há o risco de que esse mesmo Conselho possa começar a legislar sobre outras questões, interferir na vida administrativa interna dos tribunais, quebrar o princípio federativo. Tudo isso é um risco que nós não sabemos como que isso vai avançar. Então, a princípio, seria isso que eu queria dizer sobre a reforma. Mas tem outros aspectos aí. Aproveitar o doutor Malheiros aqui, que o desembargador está no topo da carreira nossa e está vendo de uma posição um pouquinho diferente do senhor. O senhor está lidando com o cotidiano e o doutor Malheiros já está pegando um processo bem adiantado. Doutor, vai melhorar a condição de um desembargador? Vai aumentar a velocidade do julgamento do desembargador? Ou a gente precisava aprofundar mais a reforma? Aprofundar mais, muito mais, né? Realmente a reforma, às vezes eu lembro de um band-aid colocado sobre um grande tumor, não é? Então, não resolve. Eu tenho a impressão que nós precisamos de algo muito mais profundo para que realmente, de uma vez por todas, haja uma proximidade do judiciário com o povo, né? Principalmente o povo mais sofrido, o povo que nunca teve voz, que continua não tendo vez. Se você me permite, eu gostaria de rapidamente, né, contar alguma coisa para você. Eu e um grupo de juízes, a gente costuma de vez em quando, né, algo que não tem a ver com esse projeto que nós já falamos, nós vamos a favelas, a cortiços, falar para a população. E um belo dia, terminando de falar para uma determinada comunidade, um senhor muito humilde se aproximou de mim e me fez uma pergunta, falou: doutor, eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu falei: olha, isso é muito simples. O senhor vai receber um papel do fórum. Quando o senhor receber esse papel do fórum, o senhor imediatamente vai para o fórum, procura alguém da Procuradoria de Assistência Judiciária, né? Isto vai ser rapidamente resolvido. Fique tranquilo, tá? Mas, por favor,